os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Amém. Meus amados, meus irmãos, eu lembro que 2016 nós estávamos aqui, mais precisamente no dia 12 de setembro, era uma segunda-feira, nós estávamos aqui lendo essa mesma passagem bíblica, para conversar com você sobre o mesmo assunto, sobre superstição, que às vezes é confundida com religião. Às vezes a pessoa é supersticiosa e ela pensa que é religiosa. E não é a mesma coisa. Na verdade, uma religião vazia de Deus não passa de superstição. Se é uma religião vazia de Deus, sem Deus, porque tem gente que é apenas religioso, ele é só religioso, mas a religião dele é vazia da presença de Deus. Essa religião não passa de superstição. A pessoa está apenas perdendo o seu tempo, não ganha nada nem aqui, porque deixa de fazer outra coisa que podia trazer resultados, mesmo que fossem resultados momentâneos, e não ganha lá, porque religião vazia de Deus não salva ninguém. Ninguém é salvo por ser religioso. Os atenienses, os moradores de Atenas, a capital da Grécia, nos dias de Paulo, uma cidade linda, eu tive o privilégio de conhecer só o aeroporto da Grécia. Fiquei umas de 8 da manhã até 6 da tarde, quase um dia no aeroporto da Grécia. Mas dá para a gente ver assim a cidade muito linda. Mas nesse tempo do apóstolo São Paulo, era uma cidade que ela se achava, os moradores daquela cidade se achavam os mais sábios da terra, os mais religiosos, os mais dedicados no que se refere à adoração. Eles eram fartos de deuses e de altares. E Paulo um dia chega naquela cidade e ele teve que ficar alguns dias ali aguardando a chegada dos seus companheiros de trabalho, companheiros de viagem. E nesse intervalo em que Paulo ficou ali, ele resolve dar uma volta na cidade. E o texto diz, quando você lê o contexto anterior do texto que nós lemos nessa noite, diz que o coração de Paulo ficou abalado, o coração dele ficou chorando, o seu espírito dentro dele chorou em ver tamanha idolatria e superstição do povo daquela cidade. Ele foi lá nesse Areópago e ele saiu andando e vendo altares. Eram muitos altares. Cada deus que eles acreditavam, eles tinham um altar para aquele deus. E ele saiu olhando, estava lá o altar e o nome do deus, um outro altar ali, o nome do deus, e ele olhando e saiu caminhando em meio àquele tanto de altares e o nome de muitos deuses,
e aquelas pessoas se achando o máximo. Nós temos muitos deuses, muitos altares, somos religiosos, somos dedicados no que se refere à religião. Mas o coração do apóstolo estava angustiado em ver tanta gente enganada, supersticiosa e religiosa, uma religião vaga, sem Deus no centro dela. Em meio aos muitos altares, a atenção de Paulo foi chamada quando ele viu um altar, e naquele altar o nome que estava escrito era ao Deus desconhecido. Aí, quando Paulo viu aquele altar, ele viu ali o tema da sua mensagem. Ele viu ali o caminho, uma abertura, para que ele trouxesse, no meio daquele povo, o nome do verdadeiro Deus que salva os pecadores. E ele disse: olha, eu andei entre os altares de vocês, e vi muitos altares, percebo que vocês são muitos religiosos, para não dizer supersticiosos. Mas andando entre os muitos altares, eu vi um altar, no qual estava escrito, ao Deus desconhecido. Aquelas pessoas, eles ficaram pensando assim: nós temos altar para todos os deuses que nós conhecemos, ou já ouvimos falar, mas vai que tem ainda um outro Deus que a gente não sabe. Então, para a gente não deixar ninguém zangado, vamos colocar aqui um altar para um Deus desconhecido. E Paulo diz: pois esse Deus, a quem vocês honram sem conhecer, esse é o Deus que eu vos prego nesse dia. Esse é o Deus que fez o mundo e fez tudo que nele há. Esse é o Deus que dá respiração a tudo e a todos. Vocês respiram por causa desse Deus que vocês não conhecem, mas Ele faz com que vocês respirem. Esse Deus que vocês não conhecem, Ele, de um homem só, Ele criou todas as gerações dos povos. Ele só precisou fazer um homem, e desse homem Ele fez todas as gerações dos povos. Aqui Paulo, ele já joga por terra a ideia de que o homem não era antigamente o que é hoje. É o produto de uma evolução. Paulo diz: não, de um só homem, Deus fez todas as gerações dos homens, para que esse homem enchesse toda a terra. Bendito seja o nome do Senhor. Ele é Senhor dos céus e da terra, e não leva em conta o tempo da ignorância. Tudo isso, Paulo ainda diz, ele fez com um propósito. Tem um propósito dele em tudo o que ele fez diante de vocês. Deus fez assim para que, primeiro, buscassem, para que vocês o buscassem, para que o homem o buscasse. Aleluia. E quem busca, a gente sabe, a Bíblia já diz: quem busca, acha. Paulo diz que mesmo que o buscasse tateando, como cego, mesmo assim, ele seria achado dele. Sabe por quê? Porque ele não está longe. Aleluia. O nosso Deus, Paulo pregando, não é um Deus distante, um Deus impessoal. Não, o nosso Deus
é um Deus presente, que está no meio de vocês. Vocês podem levantar a mão e tocar nele pela fé, sentir a presença dele. Não é um Deus, apenas um nome, um mito, que existe apenas na mente humana. Não, o Deus que eu vos anuncio, esse Deus que vocês não conhecem, se vocês buscarem, mesmo tateando, engateando, se arrastando, vocês vão encontrar, porque ele não está longe. E a gente olha para as Sagradas Escrituras e percebe que o que o Paulo disse ali é verdade. Todas as pessoas que buscaram a Deus, que se ocuparam em buscar ao Senhor, eles encontraram. Porque a Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Deus não está longe de ninguém, não. Deus está perto. Qualquer ser humano, qualquer homem, seja ele quem for, na hora que ele fizer o propósito de se encontrar com Deus, ele vai se encontrar com Deus. Na hora que ele fizer o propósito de buscá-lo, como quem está sentindo uma necessidade, ele vai achá-lo. Aleluia. Assim como fez aquele moço que morava lá na cidade de Jericó. Ele só ouviu falar de Jesus e dos seus feitos. Ele entendeu que não era uma pessoa qualquer. Ele percebeu, ele era judeu. Ele sabia que um dia as Escrituras iam se cumprir e o Filho de Deus, o Salvador do mundo, ia aparecer. E quando ele ouviu falar de Jesus, e sabendo que esse Jesus estava na sua cidade, ele resolveu buscá-lo. Ele se empenhou, ele se esforçou. As pessoas às vezes falam em buscar a Deus, mas não faz nenhum esforço para isso. Acham que buscar a Deus é apenas fechar os olhos 2 minutos e fazer uma reza, porque às vezes nem oração é algo que já está decorado há muitos dias. Deus, ele é uma pessoa. O povo gosta de dizer: Deus não é gente, pode não ser gente, mas é uma pessoa. Bendito seja o nome do Senhor. E se alguém procurá-lo, vai encontrar, porque ele é pessoal. Ele faz questão de se comunicar, de se interagir com o ser humano. O homem foi criado exatamente para Deus ter com ele essa interação. Mas o homem é quem se distancia de Deus. Deus nunca saiu do seu lugar. Ele continua no mesmo lugar, aguardando que o homem um dia se interesse em buscá-lo. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Mas buscar, querendo encontrá-lo, mesmo tateando, isso significa dizer, mesmo com dificuldade, como Zaqueu teve dificuldade. Primeira dificuldade que ele tinha era a posição social dele. Ele era uma pessoa ilustre na cidade. Ele não era simplesmente um cobrador de impostos, não. Ele era o chefe dos cobradores de impostos da cidade. Não era qualquer um. Essa era uma das grandes dificuldades. Para ele, era como se rebaixar, descer do pedestal, descer da escada. Já estava lá em cima. Para ele era descer diante da sociedade, porque ele sabia que a sociedade não sabia quem era Jesus, embora ele tivesse uma percepção, porque se não tivesse, ele não teria se esforçado para encontrá-lo. Aleluia. Ele desceu do seu pedestal de importância humana
e saiu em busca de Jesus, em busca, procurando aonde é que a multidão está. E ele foi, mas não conseguiu ver Jesus. A multidão grande impediu que ele conseguisse vê-lo. Mas ele não desiste. Por quê? Porque ele queria encontrá-lo. E a palavra diz que qualquer um, mesmo tateando, se quiser procurá-lo, vai encontrar. Aleluia. Ele fez tudo o que pôde, até que se encontrou com Jesus. Aquele que queria apenas vê-lo, mesmo de longe, queria apenas enxergar de longe. Mas a Bíblia diz, Paulo que escreveu, ele diz que Deus faz muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Zaqueu pediu e pensou em apenas ver, distinguir Jesus no meio da multidão. Isso lhe bastava. Era o seu interesse, era só isso. Vê-lo, conhecê-lo, saber quem era aquela pessoa tão importante. Mas ele não teve só isso. Ele teve o privilégio de recebê-lo na sua casa, porque a palavra diz que aquele que o busca, mesmo tateando, vai encontrá-lo. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Todos os que procuraram, encontraram. O centurião encontrou, Nicodemos encontrou, Zaqueu encontrou. Todos que o buscaram, Jairo o encontrou. Todos. Aleluia. Agora o problema, amados, é que muitos se apegam à religiosidade, à religião, aleluia, à superstição, coisas que ouviu falar. O papai falava assim, a mamãe falava assim, os mais velhos falavam assim, e você está ainda seguindo esses conceitos sem padrão na palavra de Deus. Superstição e idolatria é tão próximo que às vezes se confundem. Aleluia. A superstição e a idolatria, elas andam tão de mãos dadas que às vezes se confunde. A gente sabe que superstição e idolatria não são sinônimos, mas são muito parecidos. Todo idólatra é supersticioso. Aleluia. Ele tem superstição. Todo idólatra, ele tem superstição. Ele é supersticioso. Ele não passa debaixo do pão de rede. Ele não passa debaixo de um pau de porteira. É um monte de coisa. Ele não passa debaixo de escada. É tanta coisa, tanta superstição que ele não consegue fazer. Ele vai tirar a sandália, aí ele tira lá, aí a sandália vai e cai emborcada. Ele vai lá de ligeiro e desemborca a sandália. Você já, até crente eu já vi fazer isso, amado. E desemborca, não é porque é zeloso, não, é supersticioso, achando que se deixar emborcado vai morrer mais depressa. Porque é isso que a gente ouvia lá no passado. Eu não vou nem perguntar quem foi que já desemborcou a sandália. Eu vou deixar isso para lá, porque senão vai ser tanto irmão levantando a mão que já desemborcou a sandália, com medo de morrer mais cedo. No dia que a morte chegar, mano, você pode estar com as sandálias tudinho organizadinha para cima, organizadinha. Ela te leva. Ela te leva. Deus não precisa de sandália emborcada para matar ninguém. É tanta coisa, mano, tanta superstição que as pessoas têm. Isso aqui que eu falei aqui, isso é as pequenas, é as mínimas, mas tem muito mais. Muita gente supersticiosa. Ainda hoje tem evangélico, sei lá, evangélico ou crente, que antes de sair de casa tem que ouvir o horóscopo.
para saber que roupa tem que vestir naquele dia, que cor de roupa. Viu, José? Ainda tem crente que escuta o horóscopo. É o signo, pois é. Conforme o signo é a roupa naquele dia. Conforme o signo, é a cor do carro que ele vai andar, do ônibus que ele vai escolher. Se ele vai entrar pela porta da frente ou pela porta de trás. Conforme é o que o guia, como é? O guia o quê? O guia astrólogo, sei lá. Diz, ele segue. Sabe, amado? O crente tem que seguir isso aqui, ó. As sagradas escrituras, elas não erram nunca. Bendito seja o nome do Senhor. E a gente tem uma facilidade, mano. O ser humano, ele tem uma facilidade muito grande em ser supersticioso. Fazer as coisas tudo de um jeito só. Você sabia que tem gente que até na hora de vestir a calça, ele coloca primeiro a perna direita, não coloca a esquerda primeiro, mas é de jeito nenhum. Na hora de sair de casa, não coloca o pé esquerdo na frente, mas é de jeito nenhum. Tudo superstição. Isso não quer dizer nada. O crente não tem esse negócio de pé direito, pé esquerdo. Os dois pés de crente são santos. E contra santo não vale encantamento. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Mas muitos, irmão, são muito parecidos à idolatria com a superstição. E quem é supersticioso pode ver que ele também tem alguma coisa de idolatria na vida dele. Ele sempre tem. E não é fácil combater isso não, mano. Você sabia que se fosse fácil combater superstição, idolatria, não havia isso na igreja. Se existe na igreja é porque não é fácil combater. Você fala, mas parece que já está no instinto da pessoa. Ele já traz, parece que é automático. A questão da superstição. Tem crente que tem medo de alma, medo de visagem, mano. Não vou perguntar também isso não, viu, mano? Vou perguntar não, fique tranquilo, não vou perguntar não. Você está na mídia aí. Mostrar seu rosto medroso de alma. Crente com medo de alma. Com medo de alguém que morreu aparecer. A Bíblia diz, está ordenado ao homem morrer uma vez. Uma só vez. E depois disso vem o juízo. Sabe? Lembra daquela serpente que Moisés levantou no deserto? Lembra desta história? O povo de Israel, quando estava no deserto, começou a reclamar de Deus, começou a blasfemar de Deus e de Moisés, e Deus se zangou com eles, com aquela geração, e Deus enviou serpentes que estavam matando o povo. Eram serpentes venenosas que não tinha jeito. Quem era picado por elas podia cortar a mortalha e fazer o caixão. Ia morrer. E quando o estrago estava crescendo no meio do povo, Moisés orou ao Senhor. Senhor, o que é isso? Vai acabar o povo desse jeito. Ele disse, pois faz o seguinte, Moisés. Faz uma serpente de bronze. Constrói, pega o bronze, derrete. Chama aí os artistas e faz uma serpente de bronze. E tu pega a serpente de bronze, amarra ela numa estaca e levanta a estaca no meio da congregação, no meio do povo, no meio do acampamento do povo. E há de ser que a pessoa que for picada por a serpente, ela corre em direção a serpente de bronze. Se ela conseguir chegar e enxergar a serpente de bronze, ela vai ser curada do veneno da serpente. Aquela serpente, a gente sabe que ela já
representava Jesus. Jesus, que nós fomos, todo ser humano, ele foi picado pela serpente lá no jardim do Éden. Estava todo mundo envenenado para morrer. Mas um dia, levantaram Jesus na cruz do Calvário. Aleluia. E todos que olharam para ele e viram nele o seu Salvador, esses estão livres do veneno mortal da serpente lá do jardim do Éden. Aleluia. Todos estavam condenados à morte, mas Jesus foi levantado. A Bíblia diz, levantado para que todo aquele que nele crê. Verso 15 do capítulo 3 do Evangelho de João. Assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Pois bem, meus amados, aquela serpente, ela conseguiu chegar em Canaã. Trouxeram a serpente até a terra de Canaã. E o que aconteceu? Aconteceu que o tempo passou, o tempo foi passando, e aquela serpente se tornou um objeto de culto, um objeto onde as pessoas veneravam ela. Ela era venerada, a serpente de bronze. Ela, no meio do povo, era como se fosse um amuleto para os homens dos dias de Israel. E isso não foi pouco tempo não, meus amados. Tem cada pessoa aqui, mano, que lidou com essa idolatria, que você duvida. Mas esse rei, sim, esse rei, aleluia, Josué conviveu com a serpente de bronze, sendo venerada no meio do povo. E Josué, a gente sabe, era um homem de Deus. Ele assumiu o lugar de Moisés, foi ele que introduziu o povo na terra prometida, foi ele quem dividiu a terra, fez as posses para cada tribo. Ele, o homem de Deus, até que envelheceu, que não deu mais conta de continuar liderando aquele povo. Vieram os juízes. Depois de Josué, Deus levantou juízes, homens cheios da graça de Deus, homens que o Espírito Santo se apossava deles, e faziam proezas. Juízes que a gente pode citar aqui o nome de alguns deles, inclusive Samuel. Quem nunca ouviu falar de Samuel? Homem de Deus, desde criança tinha intimidade com Deus. Desde criança aprendeu a honrar a Deus, mesmo no meio de uma casa toda bagunçada, como era a casa de Eli. Ele não se deixou levar pelos pecados dos filhos de Eli. Não, cresceu naquele antro, mas conseguiu não se contaminar com o ambiente aonde ele conviveu. Homem de Deus, ele julgou o povo de Israel por muitos anos. Depois o povo pediu um rei, mas ele não deixou de ser juiz. Mesmo depois que o povo pediu um rei, ele consagrou Saul como rei de Israel. E Saul governou Israel 40 anos. Foram 40 anos de reinado de Saul, convivendo com a presença da serpente de bronze. O povo continuava endeusando aquela estátua de cobra. Por quê? Porque aconteceu aquilo lá no deserto. Então eles acreditavam que aquela serpente de bronze, ela tinha nela alguma virtude. Mas Deus levantou aquilo para um propósito que já tinha terminado. Já não valia mais. Deus não tinha mais nenhum propósito com aquela serpente de bronze, mas o povo continuava agora adorando aquele amuleto. Venceu os dias de Saul, se levanta Davi. Aí Deus diz assim: achei Davi, homem
segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Eu não entendo, porque Davi também conviveu com esse amuleto nos seus dias, continuou essa serpente. É claro que você lê os textos que falam do reinado de Davi, não vai falar dessa serpente, mas ela está lá. Por que a gente sabe que ela está lá? Porque quando chega no reinado de Ezequias, aleluia, a Bíblia diz que quando Ezequias se levantou aos 25 anos de idade e assume o trono de Judá, ele propôs no coração banir a idolatria do meio do seu povo. Banir a idolatria. Aí a Bíblia vai dizer em 2 Reis que ele começou cortando os bosques, ou seja, aqueles lugares marcados para adoração. Não tem gente até hoje que sai daqui da casa de Deus para ir por cima do monte depois de meia-noite. Amados, para quê? Se essa casa é chamada casa de oração. Bendito seja o nome do Senhor. Aí você pode até perguntar: pastor, mas Jesus não ia para o monte? Sim, ele não tinha acesso pleno ao templo em Jerusalém. Ele lá, quando chegava lá, ele era alguém mal visto. Ele não tinha a liberdade assim que você tem de vir na casa de Deus a qualquer hora, orar, buscar a presença do Senhor na casa de oração, onde foi consagrado para isso. Aí não, só vale se estiver lá no monte. Eu acho que é porque ele pensa que o monte, como é alto, está mais perto do céu. Amados, Deus está aqui conosco, através do seu Espírito. Bendito seja o nome do Senhor. Davi disse: para onde eu fugirei da tua presença? Se eu descer até o abismo, ali o Senhor está. Então para que subir monte? Para falar com Ele, se até no abismo Ele está. Aleluia. Mas Salomão, mano, Salomão em toda a sua sabedoria, aleluia, conviveu com aquela idolatria, aquela superstição, aleluia. Mas Ezequias, a Bíblia diz que ele cortou os bosques, sai derrubando tudo que era altar a deuses estranhos, derrubando tudo. Por último, ele pegou aquela serpente e derreteu ela, pastor José. Derreteu a serpente, desmanchou, ele baniu a idolatria de Israel. Bendito seja o nome do Senhor. Acabou com aquilo que era motivo de superstição para o povo. Acabou com tudo, quebrou, jogou fora. E ele não precisou da serpente de bronze para vencer o exército de Senaqueribe. Quem sabe Senaqueribe, ele rodeou Jerusalém, cercou Jerusalém. Quem sabe até pensando, ele não tem a serpente de bronze, ele derrubou os altares dos deuses, ele agora está sozinho, desprotegido. É assim que o mundo pensa, mano. Quando você abandona o mundo e as coisas que ele oferece, pensa que agora você é um coitado. Coitado de quem pensa. Aleluia. Porque quanto mais você se desagarra do mundo, mais Deus está perto de você. Aleluia. Quando o rei Senaqueribe achou que Ezequias estava desprotegido, ele derrubou os altares de Jerusalém, acabou com tudo, derreteu a cobra. E agora, quem é que vai guardar ele? Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Mandou a carta para ele, desafiou ele. Sabia que agora ele só tinha um Deus. Ele ficou pobre de deuses. Ele agora só sobrou um Deus para ele, e é um Deus invisível. Quando a carta chega nas mãos dele, desafiando o seu Deus, aleluia, glória a Deus. Ele não foi para o bosque,
Ele não foi para os montes com a carta, não. A Bíblia diz que ele foi para o templo, para a casa de Deus. Entrou na casa de Deus, levou a carta e mostrou para Deus: olha, Deus, a carta que Senaqueribe mandou para ti. Lê aí, Senhor, essa carta. E na carta estava escrito: olha, eu vou entrar em Jerusalém, eu vou arrasar Jerusalém, e eu quero ver qual é o Deus que vai livrar Jerusalém das minhas mãos. Quando Deus lê a carta, aleluia, ele vai lá no profeta Isaías, diz: Isaías, manda avisar Ezequias. Ele está lá no templo, manda avisar para ele ir para casa. Aleluia. Nunca mais Ezequias tinha dormido tranquilo, nunca mais ele tinha tido paz no coração. A sua cidade estava cercada há alguns meses, cercada. Ninguém entrava, ninguém saía de Jerusalém. Os exércitos da Assíria estavam em volta de Jerusalém. Ele desafiado, o seu Deus desafiado. Mas naquele dia Isaías não se deu nem ao luxo de ir. Isaías chamou um moço, e disse: vai lá no templo, você vai chegar lá você vai encontrar o rei Ezequias. Diga para ele que Deus disse para ele ir para casa, deitar, sossegar, e deixa essa batalha, porque essa batalha é minha. Bendito seja o nome do Senhor. Deixa essa batalha comigo. Vou mostrar para Senaqueribe que eu não preciso de amuleto, eu não preciso nem de arca. Era 2 amuletos que Israel tinha, mano. Era a serpente de bronze e a arca da aliança. Aleluia. Eles pecavam, faziam tudo, mas achavam que tudo estava bem, porque tinha a arca com eles. Achavam que Deus estava preso naquela arca. Deus não se prende a nada. Bendito seja o nome do Senhor. Ezequias foi para casa naquela noite, naquele dia. Aleluia. Nunca mais Ezequias tinha jantado, assentado na mesa tranquilamente, porque ele não conseguia fazer isso enquanto o povo estava desesperado com medo de Senaqueribe e os seus exércitos. Mas quando ele recebe a palavra de Deus no seu coração, quando ele recebe a promessa daquele que promete e cumpre o que diz, ele voltou para casa, tomou o seu banho, aleluia, se assentou na mesa, jantou à vontade, foi para o seu quarto, que já estava arrumado, se deitou. Ele nunca mais tinha pedido música para dormir, mas naquele dia ele disse: eu quero tudo que eu tenho direito como rei, eu quero música, aleluia, eu quero essas moças me abanando aqui com esses rabos de pavão, porque naquele tempo não tinha ventilador, nem centrais de ar. Por mais que o palácio fosse sofisticado, tinha calor, aleluia. Aí lá, o povo abanando o rei, ele dormiu tranquilamente. O dia amanheceu, o sol entrou pela fresta da janela do palácio. Aí ele se levanta, aleluia, quem sabe 8 horas da manhã, pede o café da manhã, toma o seu café. Depois ele chama um homem, um soldado, e diz: meu filho, vai lá no muro de Jerusalém, lá no portão, coloca a escada, sobe e dá uma olhada do lado de lá, do lado de fora, e presencia o que Deus fez essa noite. Bendito seja o nome do Senhor. Ele não levantou uma palha, ele não levantou um cutelo, ele não levantou uma peixeira, ele não levantou uma foice, ele não levantou nada, nem um cabo de vassoura. Não precisou ele se levantar para nada, porque quando o homem deixa de confiar em coisas para confiar em Deus, Deus se levanta do trono em socorro do seu povo. Porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha presença e se converter dos seus maus caminhos,
eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Fiquem de pé, amados. Aleluia. A igreja do Senhor, ela não está acreditando em amuletos, não, num sal grosso, nem em sal fino, nem em rosa ungida, nem em vassoura ungida. Que nós estamos acreditando que Deus vai fazer nesses dias com a nossa nação não tem nada a ver com idolatria, com superstição. Não, tem tudo a ver com a fé da sua igreja. Nós já oramos esta noite pelo Brasil, aleluia, e eu sei, aconteça o que acontecer, a igreja de Jesus Cristo não terá a sua boca amordaçada. Não, nós vamos pregar o evangelho de Jesus, seja onde for, em qualquer circunstância. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu não sei, aleluia, e nem estou interessado nisso, aleluia. Eu sei, cada um faz como crê, cada um faz como quer. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vou confiar em Deus, eu vou confiar em Deus. Bendito seja o nome do Senhor. É Ele que está no controle desse barco, esse barco chamado Brasil. Ele tem dono, e o dono do Brasil é Deus. Não é nenhum partido político. O Brasil não é de partido político. Não, senhores. O Brasil não é de nenhum poder constituído. Não. O Brasil é de Deus. E a igreja do Senhor, ela está nesse Brasil de Deus. Agora imagine, Brasil de Deus e a igreja de Deus. Aleluia. O que o homem pode fazer? Bendito seja o nome do Senhor. Aconteça o que acontecer, eu vou crer que Deus não perdeu o controle de nada. Deus ainda está no leme desse barco. Ele não vai afundar, porque Deus, foi Ele que criou esse barco, foi Ele que fez esse barco, e foi Ele que fez esse mar que esse barco está navegando. Bendito seja o nome do Senhor. Durma tranquilo. Chegue em casa, dobre os seus joelhos no pé da cama, na beirada da rede, e ore para agradecer. Faça como Ezequias. Aleluia. Estamos ameaçados? Estamos. Eu vi um camarada, um camarada que quer ser presidente da república. Lá vai, dizendo que se eu for eleito, ele disse, se eu for eleito, eu vou reunir esses pastores, vou reunir esses padres e vou botar ele no lugar deles. Pois vai me botar no púlpito, porque o meu lugar é aqui. Ele não vai me botar em lugar nenhum, ele vai me deixar no meu lugar, que é no púlpito da igreja, ministrando uma palavra de poder e de graça. Ninguém me tira esse direito, porque esse direito aqui eu não ganhei no voto dos homens, eu ganhei no voto de Deus. Deus me elegeu ministro da sua casa. Aleluia. Sabe, amado, mandato de Deus não vence. Por mais que esses homens tenham poder, aleluia, tem prazo de validade o poder que eles têm. Bendito seja o nome do Senhor. Tem prazo de validade, e é isso que deixa eles agoniados. Mas o prazo de validade do poder da igreja não tem. Aleluia.
Jesus disse: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do maligno, e nada vos fará dano algum. É nada. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Deus está conosco. Aleluia. Nós não acreditamos em amuleto, não. Nós acreditamos num Deus vivo, todo-poderoso, que está sentado no trono, governando. Bendito seja o nome do Senhor. Um Deus juiz, que todas essas autoridades um dia vai prestar contas diante dele. Mas cedo ou mais tarde, não vai escapar nenhum. Todos eles vão enfrentar. Aí eles vão saber quem tem autoridade de verdade. Eles vão conhecer a caneta de Deus. Eles se acham com a caneta poderosa, caneta que vale 100 mil reais. Eles usam caneta de 100 mil reais. Não conhece a caneta de Jesus. A caneta de Jesus é a cruz, e a tinta é o sangue que fluiu das suas veias. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. E ele já escreveu: a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não prevalece. Ele não disse que o inferno não se levantaria. O inferno se levantou, está de pé contra a igreja, mas vai cair. Se levantou só para cair. Vai cair em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Josué, vem orar de novo aqui, meu filho. Orar para encerrar o culto. Ora por esses irmãos que estão em casa com medo. Tem medo não, meu amado. Deus está no controle de tudo. Sai de casa, faz o que você quiser. Deus está no controle de tudo. Só não desobedeça às sagradas escrituras. Não saia. Está na moda agora, mano, a questão de não sair das 4 linhas da Constituição. Eu não quero sair das 4 linhas da Bíblia. Crente, não saia das 4 linhas da Bíblia. Aleluia. Essa é a lei maior, soberana. Bendito seja o nome do Senhor. A nossa Constituição deve ser respeitada. Deve ser respeitada. Por quê? Porque foram vocês, nós, o povo. Porque às vezes, mas o senador, o constituinte, o nome já diz constituinte. Constituinte por quê? Porque alguém o constituiu. Aí ele se acha, porque eles fizeram a Constituição, escreveram. Moço, tu é constituinte. Quem constituiu foi o povo. O maior poder da terra, depois do poder de Deus, chama-se povo. Povo. Aleluia. Poder humano, quem tem? Humano, poder humano, quem tem? É o povo. Aleluia. Amém, amados? E Deus está conosco. Deus está no nosso barco. Vamos orar.